Ok, você está no Pod Médico, o podcast médico do Brasil. E hoje tem muita novidade aqui. A gente está sempre trabalhando, na verdade, para ter novidade. E aqui você vai se atualizar no que está acontecendo na saúde, tudo que pode impactar você, a sua vida, médico, estudante de medicina. E a gente vai na fonte, a gente vai no Diário Oficial da União e tudo que está acontecendo na saúde, o que é interessante, semanalmente, tá? Agora eu só te peço uma coisa, se inscreve, faz sentido para você os médicos terem um canal, sabe, para poder se atualizar, para poder ver o que é que os colegas estão vivendo, se faz sentido para você. Vai lá, se inscreve, tenho certeza que você vai curtir muito. E vamos lá, eu estou animado com esse podcast hoje, Vitor. Estou animado porque a gente temos convidados aqui que vão aqui surpreender o público. Cara, eu também estou bem animado, eu sou suspeito, que eu gosto muito das duas convidadas, mas eu acho que hoje a gente está trazendo pessoas diferentes do que foi no último episódio, né? Sim, para mostrar que realmente é um negócio abrangente, vamos... Hoje é multidisciplinar, né? Hoje a gente tem... A Marta, aproveita e passa para a Marta. Se apresenta, Martinha. Marta, por favor. Olá, eu sou Marta Durão Fernandes e sou formada em Ciência da Computação, mas faço doutorado na cardiologia. Meu orientador é o professor André Espósito, que é professor titular de cardiologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Então, eu atuo muito nessa integração entre diferentes tipos de saberes, o que traz alguns desafios, algumas coisas muito bacanas, mas, em especial, os desafios pela comunicação. Como você se comunicar com áreas diferentes, uma é ciências exatas, outra ciências humanas, e o entendimento, às vezes, de certos conceitos que são diferentes para cada uma das áreas. Então, por vezes, é necessário desaprender para aprender essa integração entre as áreas. Marta, eu acho que hoje você vai trazer muita coisa legal para os médicos, para quem está aí tendo que empreender, porque médico também é empreendedor, precisa se atualizar, precisa encontrar seu lugar no mercado. Eu estou muito ansioso para saber quanta coisa você tem aí para trazer para ele. Estou muito animado com a tua experiência no mundo corporativo. A Marta teve uma experiência assim, de alto nível no mundo corporativo, ela vai trazer isso para a gente, eu vou puxar isso de você. Bom, minha apresentação não vai ser tão chique assim. Meu nome é Beatriz, sou estudante de medicina da Unicamp, eu sou do 3º ano. E eu espero contribuir com esse ponto de vista, né, do estudante que está começando na carreira da medicina. Legal. Bem animado. Então vamos lá, pessoal. Então, como eu falei para vocês, a gente procura se atualizar aí no Diário Oficial da União, ou seja, é lei, já não é especulação. Isso são leis que, né, foi tudo que aconteceu da semana, isso aqui é o apanhado da semana. Por exemplo, agora, pessoal, isso aqui eu vou jogar para a mesa, isso aqui é papo solto aqui, ninguém vai falar tecnicamente especial, mas a gente vai tentar imaginar algumas coisas que podem, né? A gente tentar imaginar algumas coisas que podem já repercutir na saúde, na vida do médico, na vida do estudante de medicina. Por exemplo, olha, saiu agora uma lei, né, que vai alterar agora a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, dentro desse Estatuto da Criança e do Adolescente, vai contemplar agora a mãe na gravidez. Apoio psicológico para essa mãe, apoio psicológico, ou seja, vai ter agora um investimento, eu não sei como é que isso vai ser feito, via prefeitura, mas assim, a mãe vai poder agora ter esse suporte psicológico no pré-parto e no pós-parto, que a gente sabe que tem essa questão, né, de depressão pós-parto, né? E assim, o que vocês acham, assim? Alguém tem alguma ideia? O que a gente pode imaginar disso aí agora? Pessoal, eu já falava, há algum tempo a gente fala disso aí, dessa questão da mulher ter que ter esse cuidado com a criança, porque eu acho assim, cara, se você não tem ali um pré-natal, que também, eu acho que foi uma sensibilidade legal isso aqui, saber que o pré-natal, ele passa muito por isso, por esse suporte psicológico, por esse momento da mulher. Às vezes a mulher está numa situação complicada, né, e isso vai refletir na criança, isso vai refletir depois na vida dessa criança, como esse adulto também vai ser, a gente sabe dos impactos que vai ter para a sociedade. O que a gente pode imaginar nisso aqui? O que vocês têm ouvido falar aí dessa? Alguém aí traz alguma coisa pra gente aí? Cara, assim, o que eu lembro de quando eu atendia grávidas no pré-natal delas, né, no posto de saúde, a parte mais interessante do atendimento não é a parte só técnica de falar assim, você tem que fazer esse exame, porque a grávida tem que fazer vários exames, né? Mas era conversar com ela e entender quais eram as dúvidas, dar todo esse apoio, porque é um momento, principalmente para as mães de primeira viagem, né, que é uma coisa muito nova, várias transformações no corpo,
A Bia já trabalhou com adolescente, acho que ela vai poder falar melhor sobre isso, né? De como que é uma gravidez na adolescência e o suporte Você pegou psicológico. isso? Você viu muito isso já, Bia? É assim, mais em questão de pesquisa, assim. Eu não cheguei a trabalhar com adolescentes mesmo que estavam nessa situação. Uhum. Mas eu gosto da pesquisa na área de educação sexual, então mais na questão da prevenção mesmo. Mas eu acho muito interessante pensar porque a maior parte das gravidezes no Brasil não são planejadas. E, assim, claro que a grande maioria, apesar de não ser planejada, acaba se tornando desejada. Sim. Mas tem aquelas mulheres que ainda não estavam esperando que isso ia acontecer, que estão ainda tentando entender o que elas vão A fazer gente está com falando isso. de garotas de 12 anos, 13 anos. Você viu isso aí? Foi Sim, então, acontece muito, né, impressionante, no né? Brasil. Então, como é que você vai pegar uma criança de 12 anos e ela agora vai ter que lidar com isso? Então, eu acho que o suporte, assim, para todas as idades, né? Até para você pensar para uma adulta já é um problema gigantesco, né? Mas legal isso, eu não tinha nem pensado por esse aspecto. Mas ainda mais uma adolescente, quanto ela precisa de suporte. A vida dela vai mudar completamente se ela estava na Sim. escola, né? Como é que ela vai lidar com os sonhos que ela tinha? Imagina isso né? Como manter esses sonhos, né? é. Porque muitas vezes a pessoa acredita que uma falsa ideia, mas que é uma coisa muito difícil mesmo, manter a vida que ela tinha antes, manter o mesmo sonho. Por exemplo, a gente que faz medicina aqui, muitas vezes tem o medo de acabar tendo uma gravidez, né, no relacionamento, porque você fala assim, nossa, Muda tudinho, como que vai acontecer? Mas teve casos de pessoa que teve a gravidez e manteve a graduação. Então é importante a gente refletir sobre isso e ter esse apoio, né? Eu acho que O apoio dá o caminho. Essas pessoas que conseguem ainda assim passar por uma situação dessa, de alguma maneira tiveram um suporte psicológico da família. Eu acho legal essa lei aqui que já contemplou isso aí, né? Que já incluiu também a mulher. Essa é a primeira lei. Vamos lá, para segundo ponto aqui, né? Segunda notícia aí. Que eu acho que vai ser legal, o pessoal vai gostar de saber, porque vai ter mais incentivo para doação de órgão, que é aquele velho assunto, né? Por que as pessoas não doam órgão? O que vocês acham? Por que vocês doam órgão? Todo mundo aqui é a favor de doação de órgão, né? Como é que é isso? É complicado? Tem aquela coisa de achar, pô, não vou doar meu órgão porque vão me matar antes. Vão me matar antes, cara. Tem bastante gente que acha isso. Tem gente que acha isso, né? Eu acho até que deve ter mesmo, mas eu sou super a favor da doação de órgãos. Eu sigo uma religião, eu sei que até muitas vezes é a religião que impede. Também tem esse aspecto da religião. Nesse ponto, mas eu acho que a gente tem que doar sim. Nós temos assim, já vimos vários casos, né, de como isso pode ajudar outras pessoas. E eu vejo que depois que você se foi, então não tem por que não fazer uso desses órgãos para ajudar as pessoas. Eu não vou levar os bens materiais para o caixão. Por que eu vou levar esses órgãos que são tão preciosos para outra pessoa, que vai ajudar ela a criar outras memórias, que vai recuperar a visão dela para enxergar de novo a filha dela, qualquer coisa assim, muito mais precioso que o carro que eu vou deixar pro meu filho. Por que eu vou levar isso pro caixão para ser comido por um bicho? Não faz sentido. Eu acho que se você pensar que todas as religiões pregam você fazer o bem ao próximo, eu super respeito quem, por questões de religião, não quer doar órgãos, mas eu acho que vale pensar que bem incrível é isso que você pode fazer para uma pessoa, como muda a vida de uma pessoa. Sim. Você pode dar vários anos de vida para uma pessoa doando um órgão que você não vai estar usando mais. Agora eu vou colocar um negócio, você doa sangue e não doa órgão. Você vai até doar o sangue, né? Que é, né? A vida é você ali também, que vai estar circulando numa outra pessoa, né? Ou que você pode precisar do sangue. Ou talvez também, eu fiquei aqui ouvindo vocês falarem e pensei, será que a doação de órgãos é muito bem divulgada no sentido do que efetivamente, como efetivamente é? Será que não existe uma falha dessa comunicação? Quando eu falo falha da comunicação, eu não me refiro a uma comunicação apenas para as pessoas mais instruídas. Será que existem diferentes formas de comunicar o que realmente isso significa? Porque todas as pessoas, acredito que todos nós aqui que estamos nesse momento, nós, quando temos medo, nós tendemos a sermos conservadores. Sim, é verdade, faz sentido. Então, se nós somos mais bem comunicados e mais bem informados, talvez isso seja uma barreira que, acontecendo uma boa informação, isso aumente a quantidade de pessoas que doam órgãos. Legal, Marta. Isso que você está falando
é do cidadão comum, do leigo saber, olha, o seu processo vai ser esse, depois que você falecer, vai ter esse tempo, vai ser feito esse processo, tal, o médico vai chegar lá com a família. Então, acho que é isso, esses processos, não fica muito claro isso para as pessoas, talvez seja isso, né? E isso é uma coisa que é conversada com a família, principalmente na questão da morte cerebral, né? Uma coisa que o pessoal não entende muito bem, mas tem um protocolo muito rígido, só que é conversado com a família justamente no momento que eles estão mais frágeis, que eles não querem aceitar que aquele ente querido, né, tá indo embora. A pessoa não quer aceitar isso, então ela fala assim, eu não vou aceitar a doação de órgãos porque aí não vai seguir o protocolo direito, né, na cabeça das pessoas. Mas é um protocolo muito rígido, que eu não vou me arriscar a falar aqui porque ele atualizou. É um pouco mais técnico. Não faz sentido. Mas cabe antes, né, explicar para as pessoas como que funciona mesmo, que precisa de 2 médicos, às vezes até 3 para tirar a prova, que realmente aquela pessoa não vai voltar e aquele órgão não tem mais utilidade para ela, né? E você falou uma coisa certa, além do meio de comunicação adequado, o tempo de comunicar uma questão dessa não é na hora da maior dor, é justamente que as pessoas pudessem ter ciência disso muito antes, quando elas estão mais tranquilas e pensando apenas como hipótese. E aí a hipótese virando realidade, ela pelo menos já está bem informada. Legal. E consegue informar a família, né? Porque, como a gente estava conversando entre nós mais cedo, quem decide é a família no final. Então, Agora é a família, né? sim, então não adianta de nada você ter esse desejo e não comunicar às pessoas próximas de você. E a família respeitar também o seu desejo, né? Faça Sim. por isso também. Sim, sim. Se você declara o seu desejo, eu tenho uma carteirinha informando que eu sou doadora de medula óssea, mostrei para minha família, de tempos em tempos eu lembro a minha família e eu acho que é esperado que se respeite esses desejos. Né? Eu já tive na minha família um primo que, poxa, precisou de transplante de medula, eu fui lá fazer teste e a gente, nessa hora, quando a gente está nessa posição, a gente sente, né? Pô, sente que como é importante ter pessoas assim que tiveram essa, né? Pô, vou doar. É isso que eu queria falar também. Eu acho que além da informação sobre como é feito, precisa ser feito um processo de conscientização pela emoção, por você ver como a vida das pessoas mudam. Porque a maioria das pessoas não conhece alguém que precisou de transplante. Então, a gente que tem vivência no hospital, a gente vê vários pacientes que estão na fila esperando transplante e você vê o quanto é agoniante para a pessoa. E a gente vê pessoas que morrem sem conseguir o transplante. Sim. Então, eu acho que isso traz muito mais vontade de doar órgãos porque você vê realmente o quanto isso é importante. Ó, quem tiver aí depois, pesquisa a propaganda do Chico Scarpa, se eu não me engano. Foi ele que fez em 2013, mais ou menos, a propaganda sobre doação de órgãos. Que ele falava assim, antes, ninguém sabia que era doação de órgãos na propaganda dele. Ele falava assim, eu vou enterrar o meu carro tal dia. E aí ninguém entendeu nada, só que aí juntou a mídia, era um carro super chique dele lá, milionário e tudo mais. Aí juntou a mídia no dia, aí ele falou assim, eu não vou enterrar o meu carro por nada, não. Eu tava só querendo dizer que, né, ele falou com outras palavras, mas tava querendo dizer que, por que eu vou enterrar um bem tão precioso, né? Não faz sentido enterrar um bem tão precioso, então vou doar os órgãos. Foi uma propaganda que ele fez, se eu não me engano foi o Chico Scarpa, mas foi muito genial, na época aumentou muito a taxa de doação. Isso que vocês colocaram é algo muito importante, que a gente já, conversando com um amigo médico também, a gente percebeu como as pessoas são influenciadas, para o bem e para o mal, com a emoção, com a mídia. E quando a gente fala mídia, a gente fala filmes, influencia, você sabia que influencia até a conduta do médico. O médico ser influenciado por uma comoção que é criada numa propaganda, ele mudar de repente. A gente viu isso agora, não foi na pandemia? A gente viu essa questão de vacinas e tal, que está passando por isso. A própria questão da vacina é uma questão que começou com uma teoria de conspiração, e algumas pessoas começaram ali a acreditar numa comoção. Agora, se existe essa comoção, a questão é, se você já sabe do poder que tem um filme, ou que tem uma propaganda que até hoje você lembra, por que não investir, entendeu? E era até uma pauta que eu ia colocar aqui, que o governo também vai ter um investimento agora em contratar mais pessoas para gerenciar a lei Rouanet, aquela lei que é um dinheiro que é colocado para produção de arte e tudo. Agora, eu colocaria assim também, já aproveitando, por que não usar esses recursos também para você produzir um tipo de propaganda ou um tipo de conteúdo realmente profissional, que venha criar isso para o bem, né, no caso, para a saúde, para a doação de órgão, né? Colocar numa novela às vezes, né? Você investir nisso de alguma maneira, fazer filmes onde você tem ali o centro do filme, a doação de órgãos, alguma coisa assim, vacina agora. Há pouco tempo eu assisti um documentário, né, sobre o caso da dona da L'Oréal.
E um documentário que passa na Netflix e, portanto, tem uma audiência mundial. Então, fazer um documentário sobre o assunto é Sim. uma coisa bem possível. Com aquela força dos bons publicitários que sabem, né? Como lá os caras que você falou, sabem fazer. Eles sabem fazer. Sim. Mas não faz por quê? Então tá, beleza, fechamos, estamos fechando aqui. Agora tem um negócio legal aqui para os alunos, para o pessoal, para vocês que estudam aí, pessoal que está aí nas graduações, pós-graduações, que é uma portaria, tá, do CAPES, né? Que é, eu acho que é a coordenação de Apoio à pesquisa e especialização, ensino. especialização pessoal para nível superior, tá? Saiu agora aqui, dia 1º de novembro, número 1, de 8 de novembro, aqui vai ter dinheiro aí, pessoal, para as especializações, pessoal que quer fazer pós-graduação. E o que eu achei legal aqui é que tem, assim, entra algumas despesas que, até então, não sei se as pessoas não sabiam, não era muito divulgado, mas, por exemplo, aqui tem despesas financeiras que incluem, olha, material de consumo, né? Aí, esse material que a pessoa precisa para poder se manter durante essa especialização, imagino, serviços terceirizados, diários, alimentação. Olha, são informações que só sabe quem vai ler o diário oficial. Às vezes o aluno nem sabe, ele chega lá numa diretoria, ninguém vai dizer para ele, olha, você tem direito a serviços terceirizados. Explica para mim o que é serviço terceirizado, não sei explicar, mas é bom procurar saber. Diárias, alimentação, locação de equipamentos, custos de comunicação. Será que é celular? Será que eu preciso fazer um EAD? Marketing, às vezes, né? Porque a divulgação científica hoje em dia custos toca de muita comunicação, pesquisa. não sei o que é. E divulgação, acho que passa um pouco por isso aí. Tem dentro dessa bolsa, vamos colocar assim, né? Então, bolsas para professores e para alunos aí, pessoal. Alguém está querendo entrar nessa aí de pesquisa? Como é que está isso Tô lá na Unicamp? tranquilo. Como é que é muito incentivado isso lá na Unicamp? Está aberto isso aí? Nossa, é muito incentivado, acho que... Mas está tudo aberto assim, né? Tá bem A Martinha vai poder falar melhor, né? Nossa doutoranda aqui, né? Mas lá é muito incentivado. Lá tem bastante incentivo, tanto por parte dos professores, que recebem alunos, tanto da cidade, quanto de fora da cidade, quanto também da própria instituição, que tem como suas análise de como ela está indo bem, faz parte o número de publicações que a universidade toda faz. Inclusive, eu vou dar aqui um comentáriozinho que meus 2 orientadores eles foram listados como os 200 mais importantes do mundo. Olha Nossa. só. Chique demais. Isso. É tipo a Forbes dos professores. Dos professores. E os dois orientadores, ela tem 2 orientadores, os 2 estão na lista. Um da computação Caramba. e outro da medicina. Unicamp, e assim, né? Que a Unicamp é complicado, né? Então, isso não acontece do nada. O meu próprio orientador, o professor André Espósito, ele fala que não é um resultado de uma pessoa. É resultado de professor com aluno, que tem um orientador, e que vai, então, seguir ali para fazer publicações, e essas publicações viram referências, e quanto mais você é citado, mais você entra nessa lista. Então, a universidade incentiva, ela sabe o valor disso, mas chama atenção essa portaria, que, por sinal, eu estou sabendo dela aqui agora, é que até a questão da divulgação. Porque a gente faz uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, e muitas vezes a gente não faz devidamente essa divulgação. Lembrando que, em especial no caso da Unicamp, onde eu estudo, é uma universidade pública, portanto, é de dinheiro da sociedade que faz manter a situação lá. Então, mais do que nunca, eu entendo que nós temos a obrigação de reverter aquilo que se estuda, aquele conhecimento que é adquirido lá, para o bem da sociedade. Então, isso passa também pela divulgação. Então, fiquei muito feliz com a notícia. Tá vendo só? Isso são informações que quem que vai ler Diário Oficial da União? Né? Mas aqui, Eu acho que eu nunca li. Você que está no Podmédica, a gente espera, pelo menos toda semana, que a gente fazer um apanhado aí do que realmente é mais relevante aí. Não dá para pegar tudo, lógico, mas o que de repente vai fazer diferença. Então fechamos aí o Diário Oficial, bora começar, né? Sim. Agora nosso bate-papo aqui né, isso que a gente já faz aqui mesmo. Vamos lá. Eu queria falar um pouco sobre vestibular, sabe? O pessoal agora está vivendo essa emoção do vestibular aí, né? Todo mundo fez Enem. E eu sei que tem gente aqui que sabe estudar, tem metodologia boa de estudo. Eu queria pegar Marta aqui, que depois vai falar pra gente
essa trajetória que ela fez do mundo corporativo, do alto mundo corporativo, né, para vir para o mundo acadêmico, que fez o inverso, parece agora, mas depois a gente vai falar um pouquinho. Mas eu queria falar um pouco sobre vestibular. Vocês estão vivendo isso? Ou tá lá em medicina, já está de nariz em pé, já não pensa mais em vestibular, já passaram por isso? Como é que é vocês agora, que estão agora já no céu? É no céu que vocês já estão, é? Não, acho que vai invertendo. Não, brincadeira. Mas o engraçado é que vestibular, tudo bem, a gente fez a prova que foi o Enem, né? Mas o vestibular da Unicamp, que o pessoal pensa que a gente fez, na verdade não foi o método de seleção que eu e a Bia entramos. Mas acho que seria legal a gente falar como que a gente entrou, porque acho que é o método mais inovador que eu conheço nas universidades públicas do Brasil. E o melhor também, sem dúvida alguma. Que é na minha humilde opinião aqui, mas até onde eu vi faz sentido. Que é o Profis. Vou falar um pouquinho aqui, depois a Bia me complementa. O Profis, na verdade, é um programa para o pessoal de Campinas, principalmente da região de Campinas, que faz escola pública. E aí, eles pegam a maior nota do Enem de cada escola e chamam 1 ou 2 alunos, depende da escola. Mas é 1 ou 2 alunos de cada escola pública de Campinas. E aí, dentro disso, eles colocam esses alunos para terem aula com os professores da Unicamp, tipo, os tops professores lá, esses alunos de escola pública, então, ficam 2 anos fazendo o Programa de Formação Interdisciplinar Superior, que é o Profis, e depois desses 2 anos, com as notas deles, eles escolhem para qual curso eles vão. E por que eu acho que esse é o melhor programa, sem dúvidas? Porque ele prepara o aluno, que é uma coisa muito importante, que às vezes eu acho que a cota que é muito boa, mas ela não faz isso, né? O programa prepara o aluno para a graduação. Ele não chega cru lá. Às vezes tem uma cota, que eu acho importante ter a cota, não sou contra a cota, mas às vezes o aluno ele não está preparado, ele fez escola pública a vida inteira, não tinha uma base forte, né? Eu, pelo menos, em algumas escolas que eu fiz, não consegui ter essa base. E ele chegar despreparado na Unicamp, às vezes ele vai ter que trancar o curso, ele não vai completar. Tem a questão da permanência, assim, não adianta o aluno entrar lá, se ele vai entrar lá e as matérias vão ser muito complicadas, ele não teve a base antes. Já aconteceu? Vocês viram acontecer isso? Já vi acontecer, tanto com pessoas que fizeram vestibular, na verdade a maioria que eu vi acontecer foi com pessoas que fizeram vestibular, principalmente na engenharia, né, o pessoal chega muito cru, e quem fez o Profis acontece com algumas pessoas, mas é uma taxa muito menor. Já fizeram pesquisa sobre isso, eu não lembro o número certinho. Acho que você já viu essa pesquisa também, não já? Sim, a evasão é bem... Muito menor do que nos outros. Tipo assim, o pessoal chega lá, muitas vezes não sabendo matemática básica. Mas o professor, ele é muito bom, pelo menos na minha época era o Chico, ele era excelente, assim. E ele ensina você, porque aquele aluno que veio da escola pública, imagina, é o melhor aluno de cada escola pública. Ele pode não ter tirado uma boa nota no Enem, mas ele é inteligente, cara. Não é possível que o melhor aluno de cada escola pública de Campinas não vai ser inteligente. Então é uma pessoa que é boa para aprender, tem inteligência, mas às vezes não teve a oportunidade. E é isso que o Profis dá. A pessoa tem a oportunidade de pegar aquela base, e muita gente que chegou muito mal no Profis, que a gente via às vezes no começo, cara, agora tá fazendo engenharias mais difíceis da Unicamp, e tá passando, tá se formando, tá na Europa. Tem gente que tá no mestrado, doutorado. Só para organizar, Vitor, aqui, peraí, falou, tem muita informação. O Profis, então, as escolas, elas inscrevem os alunos, elas reúnem essa galera numa sala de aula? Boa pergunta. Como é que é esse? O Profis, você que se inscreve, o aluno tem que se inscrever lá no site do Profis mesmo. E a prova que a gente presta é o Enem. Você tem que estar no 3º ano de uma escola pública de Campinas. E aí você se inscreve no Profis e no Enem. Aí você faz a prova do Enem normal e depois eles mesmos têm acesso a essas notas e selecionam os alunos de cada escola. Ou seja, a nota do Enem vai influenciar pra caramba. É a nota do Enem que seleciona. Você entra pela nota do Enem. Legal. Isso. E aí você faz o curso depois do ensino médio, não é durante o ensino médio. Depois você faz 2 anos desse curso e você tem matérias de várias áreas diferentes, das biológicas, exatas, humanas, tudo. Até programação tem, que eu acho incrível. Sim. Tem programação, Martim. Então, assim, meio que eles têm um sistema ligado de seleção onde eles querem peneirar para conseguir para esse Profis. Assim, ele quer um cara no melhor perfil possível para aquela vaga. Então, eu acho que a intenção do Profis é nivelar para cima, sabe? É jogar para cima. Porque todo mundo tem vaga depois que se forma no Profis. Tem mais vagas para graduação do que tem de pessoas dentro do curso. Às vezes você pode não conseguir a vaga que você quer. Por exemplo, engenharia elétrica só tinha uma vaga de noite e uma vaga de dia. Sabe? São poucas vagas. São poucas vagas. Então é um pouco disputado. Por exemplo, a gente que queria medicina, tem uma boa parte do curso, não todos, claro, mas uma boa parte que quer medicina, então você acaba sendo uma disputa, assim. Alguns conseguem, outros não. Mas tem outros cursos da Unicamp. Você não vai pra medicina. Por exemplo, você quer medicina e você não conseguiu, mas ainda você tem outras opções, então...
Para algum curso você consegue ir. As minhas opções eram medicina e engenharia da computação em segundo lugar. Também não precisa ser no mesmo sentido, assim. Você pode escolher quantas opções você quiser e para algum curso você vai. Mas você, além do Enem, tem um momento em que você faz uma prova como o vestibular Você vai fazendo prova no dia a dia. Tipo, a prova de matemática, né? Prova da matéria da física, a prova da matéria da história, da programação. Cada uma tem sua prova. E aí vai fazendo a média e vira o CR, que na Unicamp a gente tem um coeficiente de rendimento. É classificar os alunos mesmo. Aí do primeiro pro último lugar, classifica por nota. E eu acho que uma coisa muito legal do Profis é justamente você ter contato com áreas que às vezes você não pensava em fazer. Porque, nós somos bons exemplos, que eu entrei no Profis, eu queria letras, ele entrou no Profis. Sério mesmo, Bia? Você pensou em letras? Foi... Sim, e ele queria engenharia elétrica. E assim, não, eu já tinha certeza que eu queria letras, eu já tinha passado em outra faculdade, já tinha casa que eu ia ir. Daí eu passei no Profis, daí eu pensei, nossa, é uma oportunidade única, né? Vou lá no Profis ver como é que é. E aí eu entrei em contato com a biologia, que o que eu tive de contato no ensino médio, eu odiava, eu achava que eu era muito ruim, eu achava que não era pra mim, e daí no Profis eu percebi, nossa, pera, mas eu gosto disso. E aí os cursos da área da biológica se tornaram uma opção, até que em algum momento eu falei, nossa, medicina, e agora eu tô aqui. E eu gosto muito do curso que eu faço, e é uma coisa que eu nunca ia ter pensado se eu não tivesse esse contato. Mas, Bia, você está contando uma história que me faz pensar que o professor, o bom professor, influencia uma escolha que pode ser até a sua profissão escolha pro da resto vida, da né? vida. Por um Sim, professor, né? Por conta de Com ou certeza. 2 professores que sejam. E também isso é o lado positivo e o lado negativo também. Um professor ruim pode fazer com que você escolha não seguir uma carreira. Sim. E você poderia ter sido muito bem Você sucedido, poderia né? ser bem sucedido. A sua história é exatamente Sim. isso. É exatamente isso. Deixa eu contar uma história de um amigo meu médico que está aposentado hoje, tem mais de 70 anos. Ele seria um excelente cirurgião. Ele é ambidestro, foi um excelente médico, fez uma carreira médica maravilhosa. E ele disse que ele deixou de ser cirurgião, ele queria ser cirurgião porque ele estava numa cirurgia, olhando a cirurgia, aí o médico estava operando, pegou o órgão e bateu assim, jogou assim. Ele olhou aquilo, assim, falta de respeito, pegou o órgão assim, jogou assim, igual o basquete. Nossa. Tirou e jogou assim. Aí ele olhou aquilo, não quero isso não. Então, Esse poderia ter sido esse. E ele admite isso. Eu sei que eu poderia ser um ótimo cirurgião, eu sei também que ele poderia ser. Mas é isso que você falou. eu tive no meu curso, né, quer dizer, antes de fazer vestibular, eu passei na faculdade por conta do vestibular e tal. Eu tive excelentes professores de português a minha vida inteira. Então, eu lembro de coisas, Das aulas dele. das aulas. Não, Fantástico. professoras dando aula e eu lembro as regras. Às vezes eu vejo alguém falando alguma coisa errada e aí eu falo, ai, minha professora deve estar ali. A Martinha, ela é cri-cri com esse negócio de português. Ela todo dia fica corrigindo a gente. Porque eu tive uma boa formação Não mais. de português. E estão querendo matar o português agora. Você sabe, né? As pessoas estão querendo criar um novo português. Eu sei que parece algumas pessoas na internet tentando salvar o português aí. Cíntia Chagas é uma delas. Tem algumas pessoas aí que o pessoal tá Mas tentando. também eu tive excelente professor de matemática também ao longo de vários anos. E então, eu tive professor que ele explicava e entrava na minha cabeça. E não é que nem precisava estudar muito, porque ali mesmo na aula ele era tão didático, Sim. falava tão bem que eu já aprendia no mesmo instante ali. Então, a importância que tem um bom professor atuar, porque aquilo ali vai influenciar a vida de pessoas, para o que ela vai ser ali como profissão. Agora, estudar, pessoal. O que é que a gente consegue ajudar o pessoal? Você é boa de estudo, que já me falou. Né? Tem um método para medicina agora. Vamos trazer para medicina agora, né? Vindo para medicina. Por exemplo, eu vivo isso, né? De ver um aluno, né, que está ali tentando estudar e é muita matéria, não sabe se estuda. Ainda tem aquilo do ensino médio ainda, parece um pouco ainda do ensino. Como é que você está fazendo, Bia, para organizar o teu tempo? Você dá prioridade a algumas matérias, pega o resumo. Como é que é o teu método? Eu acho que assim, eu acho que não existe um método certo que funciona para tudo. Cada matéria você vai vendo que funciona melhor. E às vezes a mesma matéria no começo do semestre, no final do semestre, são coisas diferentes, porque você está com mais pique, você está com menos. Acho que você tem que ir... O que eu acho muito interessante é você ir experimentando métodos diferentes de estudo. Eu acho que isso é muito bom, porque você vai conhecendo o que funciona melhor para você. Eu gosto muito de fazer Pomodoro, sabe? Que você estuda 25 minutos. Sim, eu acho legal esse também. Faz sentido. Pra mim funciona...
Pra mim funciona. Pra ti, pelo que tu tá rindo aí, tu já não curte isso aí. Não, é que a gente normalmente, na verdade, a gente estuda junto. E aí fica 25 minutos estudando, e aí a gente deita 5 minutos. A gente fica deitado 5 minutos assim, aí a gente volta a estudar mais 25 minutos. Mas a gente faz junto o Pomodoro, por isso que eu tava dando risada. Então, Funciona bem. Eu também estudo assim, eu também Sim. estudo pelo Nem Pomodoro. sempre funciona, né? Às vezes você vai precisar de uma coisa diferente. Eu acho que tem algumas matérias que você vê que elas são mais pesadas, e aí você precisa estar sempre se dedicando para elas. Toda semana você está estudando. Tem algumas matérias que você vê que é mais de boa, então mais lá na semana você vai todas as aulas. Então, assim, você está indo pela demanda, então, né, daquele semestre, então, é isso? Aquela Sim. matéria, Eu você acho dá que sim. mais tempo para... Mas faz um cronograma? Você tem um cronograma, assim? Fala de clínica, por exemplo, que é a matéria mais difícil do terceiro ano, eu diria. É. Como que é? Ajuda o pessoal do terceiro ano. Então, eu tentei dar uma separada, assim, em clínica. Eu vi o professor faz uma lista com todos os tópicos que a gente tem que estudar, e a gente tem uns 2 meses para estudar. Então, eu fiz uma lista e fui tentando separar por semana o que eu ia estudar dos temas. Às vezes, alguma semana eu conseguia estudar mais, aí eu pegava um pouco da semana seguinte, outras semanas eu estudava menos. Mas eu acho que quando a gente tem disciplinas que são muito grandes, você conseguir organizar e separar um pouquinho cada dia ou um pouquinho cada semana faz muita diferença. Do que você chegar lá no final e depois você olhar... Cara, meu Deus, isso é uma coisa muito importante. Caramba, galera, que é eu sei. separar um Desesperador, horário. né, cara? E esse negócio de separar as semanas é muito importante, porque é aquela frase antiga, né? Que você tem que afiar o machado antes de Sim. tentar cortar a árvore. Então, pegar uma hora do seu domingo pra separar a semana que você vai estudar, não é tempo perdido do domingo, que você já não quer fazer nada no domingo, no final do dia, né? É tempo ganhado, porque depois você vai economizar muito da sua energia mental durante a semana, sabendo o que você vai estudar, sabe? Você já tá programado, eu só tenho que fazer agora. Isso é uma coisa muito importante. Mas que hora você chega em casa? Como é que é? Questão de horário mesmo. Chega em casa, tal hora, como é que é? Tá Eu chego em casa sendo? umas 6 e pouco. Sim. Aí, geralmente, de noite, eu estudo, janto e faço algum exercício. Então, eu tento separar uma hora, assim, pra fazer algum exercício. E o resto eu tento separar para estudar. Mas eu tento não ser muito bitolada com essa coisa de horário, assim. Porque eu acho que antes eu era muito certinha. E agora eu percebi que se eu for só mais vivendo e, agora eu tô com tempo, vou estudar. Agora eu preciso sair pra resolver uma coisa, vou resolver. Acho que fica um pouco mais leve e dá conta ainda do que eu Aí você vai até meia-noite, 1 hora, até que horas? Assim, vamos lá. Não, até umas 10 horas. Tá, Dormir é ótimo. importante. Olha aí, legal. Isso, tá todo mundo ouvindo isso. 10 horas, parece que a gente acha que a pessoa vai dormir 1 hora da manhã para poder colocar em Nossa, dia. não, Não faz sentido nenhum mesmo. É porque, eu não sei, eu sou uma pessoa que gosta muito de dormir bem, assim. Olha Pra aí, mim... segredo, tá aí. Uma boa aluna dorme bem, por favor, anotem isso aí. Uma boa aluna dorme bem, isso aí é fundamental para a memória. Eu sou uma pessoa assim, se eu durmo muito menos que 8 horas, eu me sinto cansada no outro dia não rende, eu fico de mau humor. Então, eu faço um esforço bem grande pra conseguir dormir o mais perto possível aí de 8 horas, assim. Eu também não consigo dormir menos que 8 horas. Tipo assim, ó, eu já testei, na verdade, estudar mais tempo e dormir menos. Dormir 6 horas, dormir 7. 7 até vai um pouquinho. Mas, cara, eu percebi que estudar menos e dormir melhor, viver, sabe, ter uma cabeça saudável, estudar de forma eficiente. E estudar de jeitos diferentes também, porque às vezes a pessoa se apega a uma técnica e fala, essa daqui funcionou. Cara, mas vai alternando, né? Tipo assim, não é só uma técnica que funciona. Porque se você ficar na mesma coisa sempre, enjoa, sabe? É bom você buscar novas fontes, Sim. pesquisar artigo, ver várias coisas diferentes que você vai absorvendo um pouquinho de cada. Às vezes você tá mais disponível, então você fala, eu vou fazer resumos pra essas matérias. Às vezes você tá com menos tempo, então eu vou ler o resumo da minha amiga, Questão. não preciso fazer questão. É a coisa que é mais rápida, mais eficiente é fazer questão, eu acho. E eu acho que é muito bom você compartilhar com seus amigos os materiais, acho que isso faz muita diferença. Tenho bastante esse costume. E como é que vocês estão acessando esse material lá no Unicamp? Já é o material mesmo que o professor passa ou vocês têm já lá que já circula entre vocês aquelas provas antigas e tal? Prova antiga é um tema proibido na Unicamp, eu vou me reter a não falar sobre isso aqui hoje. Não existe isso. Não existe existe provas antigas na provas Unicamp. antigas, ninguém... Não comentaremos sobre o assunto, esse em Então, específico. beleza, já. Mas assim, a gente Sem mais tem... perguntas, Meritíssima. Mas a gente tem um drive que a gente organiza de colocar os resumos dos Isso. outros alunos, então é bem legal. Nada assim, de prova antiga. Não, sem prova antiga. Mas, Bia, me fez, agora também, eu vou na linha da curiosidade também. Há muita competição entre os alunos da sala? É que a gente não fica sabendo a nota da galera, mas tipo assim,
vou falar aqui pela Bia, porque ela pelo menos não parecia que tinha uma resposta. Mas a competição é mais... Quando existe, é mais durante os estágios na hora de falar, não é, Bia? Que um aluno ou outro quer falar mais que o outro, sabe? Tipo assim, não, porque eu li nesse artigo aqui, e na verdade eu li nesse guideline... Aí a competição não é tanto em nota, mas é na hora de se mostrar pro professor. Eu acho que... eu não diria que, pelo menos a minha sala, é competitiva. Mas existem pessoas que são mais competitivas do que outras, naturalmente. Mas eu sinto... Acho uma coisa muito positiva, porque eu tinha uma expectativa de que as pessoas iam ser mais competitivas. Eu acho que é menos querer ser melhor do que o outro, mas eu acho que muitas pessoas têm uma sensação de inferioridade. Então, não é bem... Tipo, autoestima, né? então não é bem... porque eu quero ir melhor que outra pessoa, mas é mais... eu vi a nota da outra pessoa e ela foi melhor do que eu, e aí eu me coloco pra baixo, sabe? Sim. Eu acho que é Acho um pouco que é mais diferente. isso, faz sentido. E como é que você tá lidando com isso? Você não entrou nessa, então? Nessa, você... Às vezes a gente entra, né? Tu entrou, né? Porque parece que tu é CDF lá, né? Tu tá fazendo isso nos outros, então. Tu tá puxando os outros aí. Espero que não. Não sei, é difícil, porque eu tento não entrar nessa noia, não entrar nessa Sim. questão de, eu tenho que sempre tirar nota boa, eu tenho que sempre estar indo bem. Mas às vezes tem momentos que não tem como. Acho que a gente tá numa sociedade que mexe muito com isso, que prega muito isso, a competitividade, você ser melhor que outra pessoa. Não adianta você ir bem, você tem que ser um dos melhores. Então, mesmo você trabalhando isso com você, fica um pouquinho ali. Então, às vezes, você vê que, a galera você estudou pra prova, mas a galera foi muito melhor do que você. E aí você fica pensando, nossa... Ô Martinha, aí na pós, como é que é? Porque vocês têm que publicar, vocês têm que... Isso é uma coisa que eu penso, né? Porque parece meio sozinho a pós-graduação, mas na verdade vocês se comparam com todo mundo, né? A pós-graduação realmente é alguma coisa que é menos de grupo, como você está contando essa história, Bia. É uma coisa mais, você segue um caminho mais individualizado. Uhum. Tem vantagens e desvantagens, isso, né? Mas, basicamente, você tem que... É como se você já fosse maduro o suficiente para poder saber estudar, para poder saber fazer as coisas. Portanto, se fala menos sobre questões básicas. Se supõe que você já ultrapassou essa fase. E você está, então, querendo saber algo mais do que o básico. Uhum. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nem sempre você está fazendo o mesmo conjunto de matérias com as mesmas pessoas. Então, isso leva também a uma individualização, porque você quase que não tem tempo para fazer muitas amizades, porque você passa 3, 4 meses fazendo aula, aí depois você vai fazer outro semestre, já é um outro conjunto de pessoas completamente diferente. Então, você está sempre recomeçando as amizades, né? Competição não existe tanto assim nesse sentido, mas acho que todo mundo quer fazer o melhor possível. Quando você está numa faculdade de alto nível, como é o caso da Unicamp, todo mundo quer fazer o melhor possível. E os melhores podem ter a oportunidade de estar trabalhando junto com algum professor, ou, por exemplo, no caso da medicina, alguém que vai fazer vai ser interno com um professor, né, que vai dar oportunidades. Então, eu acho isso saudável, não vejo problema nisso, não. Agora, você tem que saber estudar, já tem que estar com o seu método de aprendizado, essa altura do campeonato, e na hora de fazer as publicações, é super importante o orientador. Porque, mesmo você estando numa pós-graduação, você é novo, você é um noviço para aquele assunto da academia. Então, o seu orientador, você tem que escolher o seu orientador. Acho que essa é a melhor dica que eu posso dar para quem pensa em fazer uma pós-graduação. Escolha os seus orientadores como você escolhe alguém para casar. Olha só. Porque você vai ter um período de tempo convivendo com ele. E eu penso que existem 2 tipos de parceria. Ou a parceria de tênis, ou a parceria de frescobol. Na parceria de tênis, você tem que fazer o possível para dar a bola mais difícil para o seu parceiro ali. E no frescobol, você tem que fazer de tudo para dar a melhor bola possível para o seu parceiro ali. Então, escolha um orientador que vai ser seu parceiro de frescobol e não seu parceiro de tênis. Você gosta, então você é frescobol, né? Vamos ser mas o pessoal de medicina é tênis pesado. Então, joga.
Ai, caramba, gostei dessa A gente falou um pouco disso no último podcast, o Vitor, a gente fez aí, eu acho que alguma coisa que estava faltando até falar mais. A gente falou, acho que a gente colocou algumas coisas sobre isso, sobre esse excesso de... Isso tá adoecendo as pessoas, esse excesso, que bom que você não está nesse jogo aí. Eu estou vendo isso, eu vejo isso, sabe? Adoece a pessoa, porque ela entra numa comparação, num mundo de comparações. Ela cria um mundo psicológico, eu chamo assim, o que a gente tem, na verdade, é um mundo psicológico que é só nosso. E você criar um mundo psicológico onde você está sempre se comparando com o outro, poxa, que vida, hein? É porque eu acho que foi muito interessante isso que a Martinha falou, cada um na pós-graduação tá no caminho individualizado, você não faz as mesmas matérias, mas no fundo na graduação é a mesma coisa, que você tá fazendo as mesmas matérias, mas tá cada um no seu caminho. Então eu acho que isso é uma coisa que ajuda eu, assim, um pouco quando eu tô muito me comparando, é pensar, eu tô no meu caminho, não tem nada a ver com o caminho dessa pessoa. E até porque a gente vai seguir pra áreas diferentes, ou mesmo se for pra mesma área, cada um tem as suas prioridades na vida, tem as outras coisas que quer fazer. Ninguém vive só de medicina. Eu costumo dizer assim, sabe? Eu até poderia, sabe? Eu poderia me matar e tirar a maior nota, mas eu escolho não querer. Eu acho que essa é a grande revolução que a gente pode fazer quando a gente está numa situação dessa de competição. Eu poderia, se eu quisesse, mas eu escolho não querer. Eu escolho fazer de um modo que seja agradável para mim, que eu acho que é isso, no fundo, que eles estão fazendo, né? Sim. Dormindo. Tem gente que não está dormindo, por exemplo. Sim. Infelizmente, colegas de vocês que não estão dormindo. É que às vezes pior, na verdade. Tipo assim, às vezes quando a gente se... E tendo resultados muito piores do que o de vocês. Não, e às vezes quando você bitola, nós mesmos, assim, quando a gente bitola, fica assim, nossa, eu preciso muito estudar muito para essa prova, e aí você gasta toda a cabeça, e na verdade você tirou uma nota menor do que quando você relaxa. Isso já aconteceu comigo várias vezes, tipo... E a Bia aconteceu esses dias, né, Bia? Você até mandou mensagem para mim. Não acredito, essa prova eu consegui relaxar e tal, e aí foi muito melhor, tipo... Sim. Olha, quando a gente faz ciência da computação, a gente tem que saber programar, né? Saber fazer código, e isso é um pouco diferente de todo mais de matérias do tipo de teorias e tal. Nesse caso, você tem que ser um pouco persistente. Então, não dá para você... nem sempre o método Pomodoro funciona, porque você faz um programa, às vezes tem um erro, e aí você precisa olhar. Mas você se deslocar, né, você fica olhando um programa, o código dele o tempo inteiro. Você sabe que tem um problema, mas você mesmo fez, às vezes você não consegue enxergar qual é o ponto. Aí você se deslocar, sair, fazer uma outra coisa, sabe? Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, às vezes é sentar na TV para assistir alguma coisa, sendo que ali você está no seu horário de estudo, mas você faz uma coisa que é completamente diferente da sua cabeça, aí você volta, quase sempre você vai lá e descobre. Porque você tira o foco do seu cérebro para ficar sempre olhando a mesma coisa, aí você volta lá e resolve. Isso é a coisa mais comum que tem de acontecer com quem programa. E isso é uma coisa neurológica da gente mesmo, sabia, Martinha? O nosso cérebro ele tem esse feedback, que quanto mais você insiste numa coisa, aumenta a sua ansiedade, e essa ansiedade aumenta o seu branco. Tanto que uma estratégia muito boa para a prova é que quando você está com branco em uma questão, a coisa que você deve fazer o mais rápido possível é trocar de questão. Vai para uma questão que não tenha nada a ver com aquele tema e depois você volta nela, porque o seu cérebro vai esquecer. Quanto mais você insiste numa questão que você está ansioso, o seu feedback neurológico mesmo é esquecer mais ainda, porque você não quer lidar com aquela situação de luta. É o sistema de luta ou fuga. Você quer fugir, e aí vai fugir nessa informação da sua cabeça. Então, trocar de questão é uma boa. Ô Marco, eu queria puxar uma coisa aqui, que eu acho que a gente deveria falar com a nossa professora Martinha, que é sobre inteligência artificial, cara. Saiu uns negócio novo. Passou a bola aí. Saiu uns negócio novo do chat GPT essa semana que eu tô embasbacado. Martinha, agora no chat GPT vai dar pra você mandar até 300 páginas. E a primeira coisa que eu pensei, falei com a Bia. Gratuitamente? Não é gratuito ainda não. É na API deles lá. Ela que entende desse negócio de programação. Mas você consegue mandar até 300 páginas pro chat GPT aprender. Sabe o que é o chat GPT? Sim. Então, claro, lógico. Todo mundo lá, né? Todo mundo sabe, né? Agora dá pra você mandar 300 páginas pra ele aprender. E aí a primeira coisa que eu pensei foi, imagina você consegue mandar, tipo, um tratado da Sociedade Brasileira de Cardiologia pra ele aprender aquele tratado. E quando eu tiver um paciente, eu conseguir perguntar pra ele assim, porque ele vai aprender aquele conteúdo, né? E ele vai conseguir te responder com aquele conteúdo. Aí, tipo assim, eu tenho um caso aqui. Como que é o jeito, tentar debater com ele? Como que é o melhor jeito de conduzir aquele paciente? Como um colega, como se estivesse falando com um colega. Você acha que vai dar pra fazer isso mesmo, Martinho? Porque agora ele consegue aprender 300 páginas. Então, você está descrevendo de forma prática qual é o poder da inteligência artificial.
Uhum. É exatamente de poder identificar padrões, aprender e aí depois, então, conseguir te dar uma resposta. Então, a sua pergunta específica, sim, vai ser possível. O ChatGPT tem duas modalidades, a gratuita e a que se paga pelo uso da API. Mas também não é nada do outro mundo, tá? Você não precisa saber nenhuma grande programação para você fazer isso. A parte gratuita foi colocado para justamente todo mundo que usa fazer a validação do produto. Quão bom ele está aprendendo. Se você observar, você pode interagir dizendo que a resposta que ele deu foi legal ou não foi legal. Uhum. Então, tudo isso você está contribuindo com o aprendizado do algoritmo. E esse é tudo o resumo do potencial de uma inteligência artificial. É a capacidade de aprender informações novas. Porque, ao contrário de um programa que a gente chama de programa de regras, que você tem que descrever todos os casos que o computador vai agir. Uma vez, eu falei para um menino de 11 anos que computador era burro. E ele ficou com a cara decepcionada, porque ele imaginava que, né, computador fosse aquela coisa mais inteligente. Mas não, computador só faz aquilo que você manda fazer através de um programa. E quando você faz um programa de regras, você tem que pensar em todas as hipóteses. Se você não pensar em alguma hipótese, ele não vai fazer. Já a inteligência artificial, você ensina ele a aprender. Então, ele tem sempre atualizado o conhecimento e, portanto, ele pode tomar decisões. A gente vai ter, se o Marco concordar, a gente pode ter um podcast aqui falando só sobre inteligência artificial. O que você acha, Eu acho Vitor? que é Você acha que Cara, isso é legal? Você acha que é legal isso? Eu sou muito suspeito, cara. Eu adoro inteligência artificial e acho que pelo menos a minha vida já tá revolucionando. Tipo, a gente assinou um mês de ChatGPT Plus. É revolucionário na sua vida mesmo, sabe? Tipo, o negócio realmente te ajuda. Eu ficava mandando pra ele fazer questão sobre um tema pra mim, sabe? Fantástico. Mandava um documento pra ele e mostrava um padrão de questão que eu queria. Aí ele ficava me mandando questão parecida pra eu estudar pra prova. Porque não tinha questão daquele tema que eu queria, né? E outras coisas mil que ele vai fazendo também. Aprendi a fazer flashcard com ele. Agora esse negócio, você vai poder criar chat GPT personalizado. Tipo, um cardiologista, um chat GPT cardiologista. E você vai poder vender. Cara, isso aí ela tem que vir falar aqui Marta, um a dia gente só vai sobre isso. mesmo, se Deus quiser. Olha, vamos É sim, bem se bacana. Deus quiser. Tem que... Olha, mas o que eu achei mais legal desse chat GPT é que dá pra você abrir a webcam, aí você faz lá a posição de yoga e ele fala se tá certo ou não, você tem que arrumar. Uau! Eu achei. Cara, vocês descobriram coisas já que eu nem imaginava. Já, Não, né, loucura, cara. Eu tô no, É o na caminho conversa. natural, né? Ele começou só com texto e já não é um desafio pequeno. Só para dar uma ideia para vocês, para o ChatGPT versão 3.5, que foi lançado no dia 30 de novembro de 2022, para chegar a esse produto, foi investido na empresa e, portanto, nos algoritmos, $1 bilhão. Uau. Então, não é uma coisa trivial. Só para a gente pensar como é a linguagem humana, já dá para perceber que não é trivial. Você tem o tom da sua linguagem, você tem o assunto, você tem o contexto, você tem a gíria, você tem a língua, se é inglês, português e tal. Então, não é simples. Mas, uma vez que o algoritmo foi treinado, portanto, ele aprendeu a aprender, a partir daí ele já sabe fazer muitas outras tarefas. Então, vocês veem o resultado desse aprendizado. Eu acho, eu sou super fã do GPT e uso pra caramba, mas acho que vocês já viram também, ele ainda não conseguiu chegar no nosso nível. Nas nossas articulações de ver possibilidades. Eu já testei, eu já peguei, por exemplo, uma notícia, uma lei, faça isso aqui, em que possibilidades eu posso usar isso aqui para a saúde? Aí eu fui ver, e disse, você não percebeu isso, eu posso fazer isso. Ele não tinha percebido. Entendeu? Então não tem essa sofisticação ainda, né? O ChatGPT, ele é o que se chama de uma inteligência artificial generativa. Então, ele é mais amplo e menos profundo. Mas existem técnicas que te permitem gerar um ChatGPT específico. Prompt. Por exemplo, para a área de saúde. Inclusive, o Google já está fazendo isso junto à Clínica Mayo, lá nos Estados Unidos. Ele está desenvolvendo algoritmos específicos para a área de saúde.
É possível fazer, já se conhece o caminho para isso, só que custa dinheiro. Então, são grandes empresas que vão poder fazer isso, que vai colocar dinheiro para botar. Eu falei que o ChatGPT já gastou $1 bilhão, mas ainda tem um investimento da Microsoft pelos próximos anos, que ela vai botar mais $10 bilhões para treinar esse algoritmo. Então, vocês têm uma noção do custo. Ô, Martinha, mas a gente está aqui falando sobre o ChatGPT e tudo mais, mas falam que faz muita diferença saber usar ele, né? Que tipo assim, tem a gente que usa São os aqui, eu e prompts, você, e ela usando, né? São coisas totalmente diferentes. Onde que você recomenda, tipo assim, da gente estudar como usar ele melhor, sabe? Tipo, não só usar melhor. Existem muitos, depois que ele foi lançado, começou a surgir muitos e muitos cursos de fazer prompt, né? Isso aí que você falou, se chama prompt. Então, você tem que saber fazer a pergunta certa para ter a resposta mais adequada. Então, existem formas de você fazer isso, como, por exemplo, definir qual é o tom que você quer. Você pode dizer isso no seu pedido. Eu quero, por exemplo, que você escreva uma carta formal sobre eu tenho que mandar uma carta para o plano de saúde, você é médico, e eu quero que você escreva uma carta formal sobre isso. Então, você pode fazer, por exemplo, o tom, você pode ser específico no que você quer. Eu quero um restaurante em Campinas que seja de preço acessível e que funcione até às 23 horas. Então, você é bem específico. Mas eu acho que a melhor coisa para fazer realmente é experimentar, é botar a mão na massa, é chegar lá e fazer e responder para ele se você gostou ou não gostou da resposta. Cada vez que você faz isso, muito diferente não é um simples like, não. Você está ensinando o algoritmo a como ele pode fazer melhor. Então, é um aprendizado contínuo e que cada um de nós aqui pode contribuir. Por acaso, hoje eu usei o ChatGPT e ele me deu 2 respostas, as 2 possibilidades. Eu avaliei as 2 possibilidades, portanto, eu tenho noção do qual é a resposta que é esperada e olhei e falei assim, essa aqui é a melhor resposta. Isso eu estou contribuindo com o aprendizado do algoritmo. Então, você está usando ele como um conselheiro, digamos. É você que toma a decisão, Isso. E eu faço questão de dizer se eu gostei ou não gostei da resposta, porque legal. eu quero que ele melhore. Eu quero que ele seja cada vez melhor. Tá aí, a gente não tá ligado com isso, né? A gente só tá usando, né? A gente não tá ajudando a alimentar, então. Eu não tô fazendo isso. De dar, de dizer. Eu só reclamo pra ele quando ele Tu manda só uma reclama, resposta né? ruim. Tu só... Tipo assim, ó, não gostei de como você enviou, faça de outro jeito. Aí, E os sentimentos do ChatGPT, você já pensou sobre isso? Como tomar ele vai cuidado, se ficar? ele toma a Você diz vida... obrigado? Você diz obrigado pra ele? Às vezes eu mando, porque ele é tão É certo bonzinho. isso, dizer obrigado pra ele? Às vezes eu falo, oi, tudo bem? Falo, vai que as Ih, máquinas rapaz, isso é perigoso. dominam hein? o mundo. Isso não ele tem fica... volta, hein? Se a máquina vai dominar o mundo, é melhor tratar bem os vai robôs, que né? ele lembra depois quando Eu não já sou ouvi obrigado. falar disso, que o cara Não, dá bom dia. Na dá... apresentação do Obrigado. ChatGPT que teve esses dias, ele estava apresentando um ChatGPT novo. Tinha um senhorzinho conversando, que tipo, eles colocaram vários vídeos da galera usando o ChatGPT, e um deles, que eu acho que vai ser bem prevalente no futuro, era um senhorzinho falando que ele conversava bastante com o ChatGPT, porque ele era legal com ele, dava as informações que ele precisava, e era gostoso conversar com o ChatGPT, principalmente que ele falava por voz. E muita gente que se sente sozinha, tem uma inteligência artificial que fala tão bem quanto o ChatGPT, tipo, tanto no sentido do que fala, quanto a voz, né? É gostosa de ouvir, não sei se vocês já ouviram. Acho que vai ser incrível, né? Para essas pessoas se sentem mais sozinhas, ter alguém para conversar, mesmo que... Só uma curiosidade, sabia que o ChatGPT, pelo menos no momento, ele pode fazer 300 interações? Você pode ficar conversando com ele e perguntando 300 vezes dentro da mesma sessão. Então, você pode desenvolver uma conversa longa, né? Longa, que você vai longe aí com esse papo. Mas achei um pouco triste esse do senhorzinho. Então, mas é triste até que ponto? Porque muitas vezes eles não tem ninguém pra conversar. Principalmente Não, nas casas eu de acho- repouso, no hospital lá, os senhorzinhos que estão internados. Cara, eles ficam lá dias sem ninguém pra conversar. Às vezes só passa a enfermeira lá Ou pra ele dar tá um bom achando dia. que tem uma pessoa lá atrás respondendo pra ele. Ixi, aí agora eu não sei, hein? Mas acho que ele sabia. O tão bom quanto ele for, mais vai parecer isso. Sim. É verdade. Não, mas assim, acho que é muito legal que tem essa oportunidade, mas meio triste que a gente, como pessoa, não tá conseguindo suprir isso. Que Isso aí.
Que ele falou Isso. assim, não, porque ele é educado comigo e explica as coisas claramente. Poxa, a gente não tá conseguindo ser educado e explicar as coisas claramente. Parece até aquela história que você leva para sua mãe, para sua avó, olha, mãe, isso aqui. Aí mas meu filho, ele é muito educado, né? Essa pessoa. Você não avisou para ela o que é inteligência artificial, né? Tem uma história aí, né, que contam que numa interação com o chat GPT ele foi mais empático do que muitos médicos costumam sim. ser com seus pacientes e tal. Isso realmente, Bia, você trouxe um ponto importante, porque se alguém se sente assim é porque há uma falha da sociedade de não suprir não suprir essa empatia. É fato. Agora, é triste, mas eu acredito que sim, sendo uma realidade, que bom que existe um caminho possível, Sim. né, já que é a realidade. Agora, se a gente puder mudar essa realidade para ter mais interações humanas, aí isso é perfeito. Agora me diz uma coisa, Martinha, não dá ainda, o médico ainda, voltando aqui para a área da medicina, o médico ainda não dá para confiar cegamente nele, né, para compor um diagnóstico, né? Não dá pelo seguinte, por vários motivos. Primeiro, porque a gente está falando de um algoritmo complexo. Na verdade, existem várias técnicas que são aplicadas para poder chegar a esse resultado. Segundo, é um aprendizado por robô de um algoritmo. Existiu a atuação de seres humanos durante o aprendizado do algoritmo, então, por um tempo, uma das técnicas utilizadas foi o ser humano, mas ele tem uma base que vai só até 2021, esse é um dos primeiros problemas, para não poder ter essa confiança. E segundo, que ele dá sempre uma resposta. Ele não te diz, eu não sei. Ele te dá uma resposta. Então, essa resposta que às vezes se chama de alucinação. O algoritmo alucina porque ele vai buscar alguma resposta para você. Para não ficar sem resposta. Para não ficar sem resposta. Então, às vezes, ele te mostra coisas que estão erradas. É errado, é uma resposta errada, claramente, não. Ele vai tentar buscar dentro da base de treinamento que ele teve a resposta para aquela sua colocação. Mas se ele não encontrar, ele vai juntar partes e peças e vai te responder. Então, nessa hora, pode ser que ele alucine. Ou seja, ainda é arriscado o médico... Tem muito médico que está meio zerado lá nas emergências. Os moleques que se formam, estão zerados e ficam lá no baixo GPT aqui no celular para tentar consultar o paciente aqui. Eu não recomendo que se faça isso, não. Definitivamente. Agora, como o exemplo que Boy falou, entregar para ele um documento que é oficial, que já é conhecido, e contar com ele para fazer um resumo, para levantar os pontos mais importantes, aí vale, né? Isso é uma coisa muito importante do chat GPT, de quando eu estava usando ele, de me atentar a dar a fonte para ele. Ele é uma ferramenta de texto que, tipo assim, vai calcular a probabilidade da próxima palavra. Então, como é que funciona? Se você der alguma coisa para ele, concreta, tipo, eu sei que isso aqui tá certo, agora eu quero que você, como ferramenta de transformar o texto, faça de um jeito diferente. Isso ele faz muito bem, ele consegue transformar o conteúdo que você dá para ele em outra coisa. Mas você querer deixar livre para ele tirar a informação da base de dados que ele já tem, não é boa ideia. Eu já vi coisa dele falando errado para mim também. E era coisa tão pequena que se você não soubesse a matéria de verdade, você não ia saber. Mas era importante. Ele falava errado o receptor de beta-adrenérgico lá. Pô, então isso aí é perigoso. Pode ser que tenha médico que tá, de repente, achando que dá para ir para emergência consultar com um GPT no bolso ali. Isso. Por isso que eu defendo que a inteligência artificial é uma ferramenta. Eu defendo que você conheça essa ferramenta. Conheça os conceitos dessa ferramenta, entenda como ela funciona, porque até um martelo, que é muito útil para você prender um prego, também pode matar. A mesma ferramenta. Então, você tem que saber usar. Que coisa, né? É isso. E, pô, pessoal, o tempo voa. Uau, acho que a gente... Foi assim incrível, né? A gente viajou por muitos caminhos aqui. Finalizamos aqui com o GPT. Mas é isso, pessoal. Considerações aí finais. O que é que a gente pode dizer aí pro pessoal que estava assistindo a gente aí? Inteligência artificial, acho que isso está todo mundo assim agora de... Eu lembrei de um negócio agora. Quando a gente fala atualização até 2021, significa que ele só tem conhecimentos de literaturas e de tudo que foi produzido na internet até 2021, nada atual, então. Agora atualizou. Mas essa semana. Ele sempre precisa aprender. Então, você precisa entregar um conjunto de informações para ele.
Então, foi entregue para ele um conjunto de informações até 2021 e ele foi lançado em 2022. Mas isso é um processo contínuo, de aprendizagem contínua. Então, você entrega de novo um outro conjunto de documentos e ele aprende novamente, porque ele já sabe aprender. Agora, vale lembrar que 80% do custo de $1 bilhão foi para pagar o serviço da nuvem, que ajudou a fazê-lo aprender. Sim. Então, é custoso. A questão é armazenamento, então. Não, né? é de processamento. Então, não é aquilo que todo dia vão entregar para ele um grande conjunto de informações e fazer ele rodar tudo de novo. Ele atualizou, se eu não me engano agora, para abril de 2023, mas o pago consegue pesquisar as coisas na internet. Então, o pago consegue se atualizar a partir do que você manda ele pesquisar. Se você mandar ele pesquisar, ele consegue ver o mais atual, porque ele pesquisa na internet mesmo. Mas tem que ser a versão paga, né? Sim. Eu acho que o 3,5 lá ainda nem atualizou para 2023. Acho que é só o pago que atualizou para abril agora. E é uma coisa que aconteceu antes de ontem, assim, é bem recente. Só para finalizar, o GPT realmente é a autoridade máxima, porque o Facebook também tem o Sonic, eu acho que, né? Tem outros aí também. Ele é a autoridade máxima das inteligências artificiais para essa aplicação que a gente está usando em casa? Para ser esse conceito de inteligência generativa, eu acho que ele é o principal. Mas já existem várias iniciativas, como, por exemplo, o Google tem o Bard, também já foi lançado, que seria um concorrente do ChatGPT, disponibilizado também nas mesmas condições. Então, já existem outros conjuntos de IA generativa também aí pronto. A própria Google está fazendo um específico da área de medicina também, já tem essa possibilidade. E existe até, assim, para um chat GPT ser treinado, você precisa de uma coisa chamada corpus, que é um conjunto de textos, e já existe até esse conjunto de textos na língua portuguesa, né, no Brasil. Se chama Sabiá, que também pode ser treinado. Então, já existem várias iniciativas, mas ele realmente ainda reina. Mas por interface ou por... Porque, se a gente falar de Google, o Google, tudo passa pelo Google. As pessoas estão falando, estão alimentando o Google todo dia. Então, o Google, assim, eu imaginando só faz sentido o Google ser melhor? Podemos deixar esse spoiler para uma outra... Porque tem uma história para contar sobre então isso. Então, segura. Fazer igual aquele programa sensacionalista. Para! Pessoal, obrigado, foi demais, sabia que ia ser demais. Eu espero que você tenha curtido e eu acho que faz todo sentido você se inscrever no canal, você ajudar esse trabalho prosseguir, né? Faz sentido para você ser, né, um inscrito no nosso canal, ter esse conteúdo sempre, entendeu? Vai lá, se inscreve, pessoal, muito obrigado. Martinha fica aí, né, para a próxima. Acompanhe a gente, tá? Se inscreve mais por esse motivo, porque a gente vai voltar aqui e vai falar desse mundo fascinante da inteligência artificial, programação. A Marta nem contou a história dela ainda, que vai com certeza surpreender muita gente. Pessoal, obrigado. Então, a gente se vê no próximo episódio. Espero encontrar você por aí também. Tchau. Tchau.